passado. Já foi profetizada pelo Marcos, lá. O Marcos disse para mim que nós geraríamos uma filha do nosso coração e que essa filha seria nossa, que era Débora. Então, isso começou lá em novembro e foi sendo confirmado através de situações que nós julgamos naturais de um lado e muito sobrenaturais de outro lado. E também parte desse sobrenatural de Deus que tem acontecido na nossa família, no processo de adoção da Débora, e até mesmo no dia de hoje, que foi profetizado, que a Débora estaria fazendo parte da nossa igreja, ela assumiria, escolheria fazer parte da nossa igreja, foi nos revelado por meio de uma pessoa que nós não conhecemos. Nós nunca vimos essa pessoa, a não ser quando Deus a recolhe, que é o Marcelo, que era esposo da Isabela, que foi a primeira pessoa que começou a profetizar e a fazer revelações para mim e para o Gerson e para as meninas. Também não conhecemos a Isabela. Deus recolheu a Isabela em março desse ano. Parece que é brincadeira de Deus, né? Que Deus é brincalhão, a gente sabe disso. Mas a Isabela morreu com um câncer no pâncreas, né? Não conhecemos a Isabela, não tivemos oportunidade de nem ver o rosto dela. E aí Deus continuou se revelando e mandando suas profecias por meio do seu esposo, o Marcelo, que também Deus recolheu faz 1 mês, 2 meses. Ele foi ser missionário na Somália, contraiu uma meningite nas condições de missionário na Somália, e Deus o recolheu mais recentemente. Pedi para o Newton projetar o que eu vou ler, e o nosso testemunho vai ser lido, porque, na realidade, o que os irmãos vão ouvir foram 2 e-mails trocados entre nós e o Marcelo, que já não está mais conosco, já está nos braços do Pai. E eu tentei projetar, mas eu vou ler rapidamente aqui. O primeiro e-mail se dá no dia 29 de julho, às 21h39. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Gerson e Elaine. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis 2, 8, 9. Que a porção, agora o Marcelo escrevendo, que a porção dobrada do Espírito Santo seja com vocês, enquanto homem e mulher, na sua individualidade, na comunhão com Deus, enquanto casal, enquanto pais e enquanto membros do corpo de Cristo. É a palavra de Deus que tenho para vocês, a porção dobrada do Espírito, para realizar aquilo que Deus tem para fazer através de vocês. Recebam. Então, a primeira coisa que nós recebemos foi a porção dobrada do Espírito Santo. É com grande alegria que entrego a vocês esta palavra. As revelações, as palavras, aquilo que Deus ainda tem para fazer na vida da Débora e da sua família. Deus falará diretamente a vocês. Então, vejam, a esposa dele morre em março, ele começa a falar conosco e começa a nos preparar em julho para a morte dele, dizendo que a partir de então, Deus falaria diretamente a nós, não mais usando ele como mensageiro. Minha missão, quanto a isto, eu passo a vocês. Ouçam a Deus e aprendam a identificar a sua voz das formas mais variadas possíveis. É o levantar de madrugada para orar, é através do louvor, é através do sussurro na tempestade e principalmente através de sua palavra. Não tenham medo daquilo que Deus irá falar. A obra na vida da Débora apenas começou, mas o seu coração está nas mãos de Deus. Ela já tem um pai, uma mãe, irmãs e uma família. Ela irá se mudar. Então, em julho, ela ainda não morava conosco, e estará debaixo da sua proteção. Ela irá se tornar membro da igreja, e seu processo de santificação começou. Me ajuda, não vira. Eu não sinto mais nada aqui com as mãos. Fiquem firmes quanto aos estudos, quanto à disciplina, a ajude a crescer emocionalmente, cuidem dela fisicamente, espiritualmente e financeiramente. E sempre lembrem-se, vocês foram os pais escolhidos por Deus para amá-la, para cuidar e para serem cuidados e amados por ela. Ela irá a cada dia mais aprender sobre o amor, porque tem aprendido com vocês. Glória a Deus por isto. Mal posso esperar o momento em que vocês testemunharão do que Deus fez na vida de vocês. Sim, porque não é só a Débora que dará testemunho deste milagre. Foi e será a adoção mais linda que já vi até agora. O encontro do desejo do coração de uma criança órfã e muito sofrida. A comunhão maior que agrada a Deus que vocês têm tido com Ele. E nunca se esqueçam.
Deus está no controle, sempre estará. Ele segura a sua mão, Elaine, em cada enjoo e te sustenta. Em cada sessão, em cada oração, quando você toma um remédio. Como que ele sabia? Que cada remédio que eu tomo, os 4 comprimidos da manhã, os 4 comprimidos da noite, são ungidos por Deus, porque eu peço a cura sobre os remédios. Como que ele sabia disso? Em cada lágrima derramada, em cada momento em que você luta, ele segura a sua mão e passa junto com você por este vale. E ele sempre terminava dizendo, Deus está no controle. Bem, em julho a Débora nasceu, e nasceu de uma forma sobrenatural. Um dia nós também vamos contar os detalhes desse nascimento. Muitos irmãos aqui presentes, inclusive da mocidade, estiveram conosco nessas madrugadas, orando por esse tempo de nascimento, por esse tempo de cura e libertação demoníaca, porque a Débora estava presa realmente por demônios e Deus a libertou. Esse e-mail foi já em setembro, dia 22, a Débora já tinha se mudado para a nossa casa. Ela se mudou no comecinho de agosto. Elaine Gerson, uma das coisas mais lindas a respeito de Deus é que Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso que criou o mundo e tudo que nele há, mas o fato de Deus ser amor, Pai, e se preocupar em realizar os desejos dos nossos corações. Quando nós namorávamos, eu e o Gerson sempre planejamos ter 3 filhos. 2 seriam biológicos e 1 seria adotado. O tempo passou, a gente se casou, vem as dificuldades financeiras, nós tivemos a Bruna e resolvemos ficar só com a Bruna. Depois de 8 anos, a Bruna nos pediu uma irmã. E a gente atendeu o pedido da Bruna e geramos, com a graça de Deus, a Bianca. Mas sempre desejando o 3º filho adotado. Então vejam, mas o fato de Deus ser amor, Pai, e se preocupar em realizar os desejos dos nossos corações, mesmo aqueles mais ocultos ou aqueles já esquecidos. Foi isso que Deus fez colocando a Débora na vida de vocês. Deus realizou um desejo. Como que o Marcelo sabia disso? Ela é filha da promessa, de um desejo que vocês, enquanto casal, tiveram um dia. Creiam nisto. Creiam sempre. Creiam, não importa o que digam. Não importam se é loucura. Não importa. Irmãos, para muita gente o que nós estamos fazendo é loucura. Não importa. Ela é sua filha e Deus, em seu maravilhoso amor, até permitiu um ato de milagre e loucura que ela nascesse de você. E isto são os mistérios de Deus. Continuem firmes em Cristo. Vocês serão usadas e por Deus para restaurar e curar vidas. A sua vida, Elaine, e a vida da Débora falarão por si. Nós temos outras profecias de que eu e a Débora trabalharemos juntas como psicólogas e que a Débora fará um trabalho junto a mulheres e crianças abusadas, órfãs, abandonadas, e que eu trabalharei com ela. Eu acho que eu vou ser a recepcionista dela. É o máximo que eu vou conseguir ser. Mas a promessa, a revelação de que isso acontecerá. Portanto, eu viverei para trabalhar com ela, né? Eu estou com essa promessa, né? Olhem que lindo. Esta adoção é completa e para sempre. E sempre que olharem para ela, vejam nela um Deus que opera milagres, um Deus que ama vocês ao ponto de realizar os pequenos e grandes desejos dos seus corações. Um Deus que deu a melhor filha que Ele poderia dar. Vejam nela a misericórdia e o cuidado de Deus em salvar, resgatar e curar. Mas, acima de tudo, vejam a filhinha de vocês, escolhida e preparada por Deus para ser parte desta família. Uma filha engraçada, e ela é mesmo, gente, ela é muito engraçada. Sapeca, e como é sapeca. Levada, mas extremamente amorosa e cuidadosa, com um coração bom e justo, que tem lutado e chorado, muitas vezes contra si mesma. Uma filha que cuidará de vocês. Livrou a Bia e a Bru dessa missão, né? Liberou as duas, né? Uma filha que cuidará de vocês e que levará o amor de Deus para muitas pessoas junto com vocês. Uma psicóloga cristã, uma mulher e mãe de Deus. Uma varoa escolhida e restaurada pelo Senhor. Uma mulher feminina, sensual para seu marido. Portanto, rapazes, o que vocês estão esperando? Mas, acima de tudo, uma mulher... Isso aqui é revelação do Senhor, hein, gente? Mas, acima de tudo, uma mulher e filha de Deus escolhida por Ele. Fiquem bem, fiquem em paz. E lembre-se sempre, agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração.
Deus está no controle, nunca se esqueçam disso. Fiquem confiantes em Deus. Deus falará sempre com vocês. Vocês crescerão na comunhão, no amor e fidelidade de Deus. E Deus se agrada disto. Prestem atenção naquilo que incomoda aí dentro. Aquilo que vocês acham que não está certo e precisa orar. Ou precisa perguntar. Deus falará através de sonhos, e tem falado, da oração. Tem nos acordado de madrugada. Tem acordado Gerson para orar. Da palavra, mas às vezes Deus falará sussurrando no ouvido, naquele sentimento de mãe e pai que incomoda e que algo está errado. A gente tem sentido isso também. De repente eu acordo e falo assim, a Dé acho que aprontou hoje, né? E aí a gente vai verificar, ela deu uma aprontadinha mesmo, básica, né? Deus continuará a falar diretamente com vocês e irá revelar para vocês. Estejam atentos à voz do Espírito Santo. A ensine no caminho que se deve andar. Já falamos tantas vezes sobre isto e vou apenas reforçar. Postura, vida espiritual, emocional, financeira. Deus quer restaurar tudo e todas as áreas. Fiquem atentos àquilo que não vem de Deus. E aqui, uma das últimas palavras do nosso irmão. Gostaria muito de estar presente quando ela fizer a confissão de fé na igreja e quando vocês a apresentarem como membro da família, filha de vocês, mas não vou poder. Ele sabia que ele ia morrer. Receba a oração do pastor, selando este momento, viu, pastor? E aí eu vou pedir para o Nilton mostrar, porque depois de morto eu pedi para o pastor dele mandar uma foto, porque a gente não conhecia ele. E Deus mandou. Esse é o Marcelo, pescador de peixes que se transformou num pescador de vidas. Tem mais uma, Nilton. E esse é o Marcelo. Nós o conhecemos por meio dessas duas fotos. Ele estava nos Estados Unidos, porque a esposa dele que faleceu foi se tratar lá, Isabela, e ele permaneceu na casa dos sogros e na igreja que eles frequentavam lá. Infelizmente, ele se foi, mas Deus tem nos revelado a nós. E nós queríamos compartilhar isso com vocês, irmãos, que a Débora é a nossa filhinha, gerada no nosso coração. E eu peço ao pastor que ore pela nossa família nesse momento. E, irmãos, tem uma outra revelação que é linda, que Deus fala. Que a nossa igreja só começou o processo de santificação. Só começou. Então, isso foi revelado ao Marcelo. Então, pastor, é só o começo. É só o começo. Acho que ele não sabia que ia ser difícil esse momento. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar em pé, quem puder, irmãos. Esta providência tua, providência, ó Deus, que começou no teu coração, passou, ó Deus, pelo coração da Isabela, do Marcelo, veio, ó Deus, para o coração da Elaine, do Gerson, e agora, Pai, nós temos essa família linda, completando, Senhor, aquilo que tu foi falando aos teus filhos que não estão mais aqui conosco, mas certamente estão contigo. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos porque foi dentro, esta revelação foi dentro da tua palavra, do teu critério, Senhor, daquilo que temos comentado, daquilo que temos pregado aqui nessa igreja. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, nós estamos selando esta família com os laços de amor que os une, sendo, Pai, esse amor entrelaçado com teu amor perfeito na vida desta querida família. Pai de amor, Pai querido, em meio às lutas, que esta família seja mais do que vencedora. Mais do que vencedora, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Então, hoje é um dia de festa, né? E sexta-feira, sexta, né? Dia 8, foi sexta, gente? A Dé fez 3.1, viu, gente?
3.1, tá? E a gente tem uma festa preparada aqui embaixo no salão hoje. É uma festa surpresa, ela não sabia. A Pri que preparou a festa com muito amor e carinho. Então eu convido a todos os irmãos aqui presentes. Terminando o culto, não vamos perder tempo. Vamos descer direto, que tem uma festa muito bonita preparada com muito carinho para você, filha. Por isso você não podia descer, viu? Os irmãos e as irmãs para sentar. As crianças. As crianças e quem vai ministrar as crianças. Pastor Dani. Amém. Estenda as mãos para cá. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. E nesse momento te pedimos pela vida dessas crianças, meu Rei, que o Senhor possa cuidar dos passos delas. Em nome de Jesus, cuida do coraçãozinho delas, Pai. Cuida da mente. Em nome de Jesus, que as atitudes delas, Deus, sejam atitudes referentes à tua palavra e referentes a que Jesus nos mandou. Em nome de Jesus, e que elas possam aprender a cada dia mais com a tua palavra e com os pais. Que os pais sejam o sustento deles enquanto pessoas que estão caminhando para crescer diante da tua palavra. Em nome de Jesus, nós abençoamos como igreja. Amém. Amém. João 5:19. Nossa palavra de carinho aos irmãos e às irmãs. Hoje é um culto todo especial, festa, é uma festa esse culto, mas Deus fez de uma forma muito interessante tudo o que aconteceu e o que está acontecendo neste culto de louvor, de adoração. Está havendo algum problema aqui? Tá. Tá bom. Às vezes dá algum problema técnico, por isso que eu fico atento ao Mateus, que o Mateus é meu assessor para assuntos aleatórios. Então eu fico atento a essas questões. A nossa palavra de carinho àqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor continue falando ao seu coração e que realmente a nossa alegria seria que você não ficasse do outro lado do vídeo, mas ficasse aqui conosco, viesse e ficasse aqui conosco. Nossa palavra de carinho permite os irmãos e as irmãs, ao nosso querido casal, Dona Mariazinha, seu Joãozinho, casal que está ali, que nós vamos dizer nessas palavras, acho que vão me entender, é um verdadeiro patrimônio histórico e de fé que nós temos, né? É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Eles têm alguns problemas de saúde que impedem deles estarem mais conosco, mas hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia especial. E nós esperamos que no primeiro domingo de dezembro também eles tenham condições de estar aqui conosco, porque nós estaremos fazendo 95 anos. Nós, eu estou dizendo igreja, viu? Nós, igreja.
Eu também estarei fazendo 95 anos pela graça de Deus. Eu chego lá, se Deus quiser. Mas ainda tem chão que eu espero que o Senhor me dê esta oportunidade. Então, uma palavra de carinho ao seu Joãozinho, Dona Mariazinha, que Deus abençoe muito nas lutas, nas dificuldades que vocês têm. Amém? Depois, nós vamos estar, como igreja, eu já dei o meu abraço. Quem não deu vai ter condições de estar dando esse abraço. Eu gostaria de, antes de estar lendo o texto, de estar orando mais uma vez. Depois, assim como nós estamos, assim como estamos. Pai de amor, Pai querido, a nossa vida, as nossas vidas, Senhor, estão nas Tuas mãos. Porque, Senhor, nós Te amamos e nós Te queremos como Deus, como Pai, como Senhor, como Santo na nossa vida. E nós, ó Pai, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, expressando o nosso amor, a nossa adoração, o nosso desejo, Senhor, que o trabalhar do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós produza, Senhor, tudo aquilo que Tu queres de fruto do Espírito para a glória do Teu santo nome. Abençoe, Senhor, esse momento de meditação da Tua palavra, para que traga edificação para todos nós e, acima de tudo, glórias para o Teu santo nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana foi uma semana de muitas lutas. Muitas vezes os irmãos e as irmãs não conhecem nem 10, 20% das lutas que muitas vezes nós temos, dos compromissos que nós temos que em nome da igreja estar assumindo, mas nós fazemos isso às vezes até bem cansados, mas fazemos isso com alegria no coração e às vezes até com tristeza por saber que vai chegar um momento que nós vamos ter que dar a nossa parada clássica, né? Mas queremos desfrutar enquanto Deus nos permitir. Enquanto Deus nos permitir. E tivemos ontem um dia bastante cheio. Estivemos visitando uma família muito querida. E fomos dormir por volta de 1h da madrugada. Acordamos lá pelas 3 horas, demos uma voltinha na casa, deitamos de novo. Quando foi 5 horas, não teve jeito. Não teve jeito. E eu senti que Deus estava falando alguma coisa. E quando Ele tem que falar, aquilo que Ele tem que falar é sempre prioridade. E lá pelas 6 horas, inclusive, eu fui até o computador, liguei para ver se tinha alguma emergência, alguma coisa, para saber se havia alguma coisa a mais, além daquela inquietação no coração que eu estava sentindo e crendo que Deus fosse falar alguma coisa. E até respondi um e-mail, de certa forma urgente, e que alguém recebeu e percebeu que, 6 horas o pastor estava lá. Mas eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito. E amanhã, evidentemente, eu descanso. Mas por que nós tivemos todo este momento aqui da família Oliveira vir aqui, Gerson e Elaine, que nós conhecemos já desde algum tempo, né, quando nós fomos pastor lá na igreja na Moca, que nós aprendemos a amar essa família e de certa forma nós não perdemos o contato depois. Por que tudo isso? Porque Deus revela para um casal que estava recebendo uma revelação muito clara, com detalhes, confirmado na vida do esposo, e sem conhecer Gerson e Elaine, sem conhecer a Débora, passa detalhes
tremendos, minuciosos. E por que ele encaminha exatamente aqui para a nossa igreja? Por que a Igreja do Brás? Por que a Igreja do Brás? Eu louvo a Deus por esse momento que eu estou vivendo aqui na Igreja do Brás. Está tendo lutas? Quem está próximo, bem próximo de mim, sabe. Muitas lutas. Algumas eu chego até a falar para alguns irmãos que estão próximos. Outras, só a pastora sabe e Deus sabe. Mas por que ele escolheu essa igreja aqui? E eu gostaria que os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus, tivessem um pouquinho de paciência. Nós tivemos alguns contratempos no início, por isso começamos o culto um pouco mais tarde. E vamos avançar um pouquinho no nosso horário. Mas não se preocupe, que eu tenho fé que eu não vou falar mais do que 2 horas. Brincadeira. Eu vou procurar ser breve. E o Espírito Santo vai me ajudar para que eu seja breve, mas eu seja bem pontual naquilo que eu quero falar para os irmãos, aquilo que Deus quer falar para os irmãos e para as irmãs. Quero louvar também pelo ministério de oração, meus irmãos, minhas irmãs, que conseguem ler o meu rosto, aquilo que eu não digo para vocês, e que lutam comigo. Eu louvo pela vida desses irmãos que muitas vezes se cansam também nesse momento. E eu gostaria de ler, porque esse texto Deus me deu exatamente na madrugada. Eu tentei durante a semana ver alguma coisa para pregar e não consegui, não sabia por quê. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Eu fiz aqui algumas anotações hoje à tarde. E se verem a minha letra, vão ver que eu tenho que orar para o Senhor me permitir ler a letra aqui. Primeira Epístola de João, lá no finalzinho, capítulo 4, versículo 11 a seguir. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, em Deus, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nisto conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nesse mundo. Eu vou repetir esse versículo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele
segundo Deus é, também nós somos neste mundo. Nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Versículo 18, mais uma vez, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Então vamos ficar só com a primeira parte. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E uma coisa que Deus falou para mim aqui, mais uma vez, é que o mundo jaz no maligno. E eu não ligo muito para o detalhe de muitos textos. Não é o dom que eu tenho, Deus me deu outros dons. E aí eu pedi o pastor Dani para me ajudar, e ele me ajudou. Então, aqui mesmo, bem perto, né? Bem perto, na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aquilo que o maligno quer fazer é colocar medo, é colocar dúvida, é colocar incerteza, é colocar no coração de cada um de nós que esse negócio de palavra de Deus não funciona, que isto não é verdade. E aí gera o medo. E como gera o medo, gera o temor, o amor de Deus não pode ser aperfeiçoado. E como não pode ser aperfeiçoado, então Deus fica lá com a bênção, porque como é que Ele vai dar a bênção para alguém que não está preparado? Eu tenho comentado para os irmãos e as irmãs que uma coisa que, evidentemente, que depois dos 15 anos, os irmãos e as irmãs sabem que a gente é um tal da gente ir a consultório médico para ver como é que o médico está, que é uma maravilha, né? Então, a cada 3, 4 meses lá em casa nós vamos para ver como é que está, né? Nós tivemos um determinado momento em que tivemos um desgaste emocional muito grande e nós ficamos diabéticos. Eu e a pastora ficamos diabéticos, né? O nosso pâncreas funciona bem, mas houve um desarranjo com o cortisol e aí o pâncreas está lá, direitinho funcionando, mas não faz resultado por causa do cortisol. Resultado, a cada 3, 4 meses nós vamos lá na nossa endócrina e vamos daqui, dali, e depois dos 30 anos, segundo aprendi com um irmão lá da catedral, que foi minha ovelha, que se converteu naquele período lá, ele é cardiologista, ele disse assim: pastor, é depois dos 30, quando muito 35 anos, uma vez por mês, cardiologista. Então é o que a gente faz. Vamos lá, saber como é que o cardiologista vai, a endócrina, como é que você vai, né? Então, irmãos e irmãs, nós temos que ter um preparo para quando vamos fazer. Há pouco tempo, os irmãos se lembram que há algum tempo atrás eu fiz uma pequena cirurgia. Esse ano a pastora fez uma cirurgia. O que precisa fazer? O médico vai e passa todo um preparo. Tem que ter um preparo. Não vai fazer a cirurgia. A cirurgia de emergência existe? Existe, mas ela tem mais risco do que aquela que é feito preparo, tudo certinho, porque é preciso ter um preparo. Nós não vamos chegar a um diploma universitário e chamar a Lúlia aqui e dar um diploma universitário para ela. Por quê? Porque tem que ter um preparo na vida da Lúlia até chegar o momento que ela vai receber o diploma universitário. Tem que ter um preparo. A vida toda é esse preparo.
Na vida com Deus também tem um preparo. E Deus quer nos preparar. E esse preparo significa amor a Deus acima de todas as coisas. Ou funciona ou não funciona. Porque se eu não crer, não tem jeito. Há algum tempo atrás, eu já contei isso aqui, um médico começou a fazer um tratamento comigo, lá no Hospital das Clínicas, em Dópolis. Em determinado momento eu achei que estava muito bom. E aí comecei a tirar o remédio. Quando eu cheguei lá, ele olhou o exame, e o exame é o retrato daquilo que você está. E ele olhou assim e falou assim: quantos comprimidos você está tomando? Ele tinha mandado eu tomar 15 por dia. Eu estava tomando a metade. Ele falou assim: quem que é médico aqui? O senhor vai me fazer um favor. Vai embora. Está uma fila assim querendo o tratamento e o senhor não me obedece. Eu não pedi desculpa para ele não, eu pedi perdão. Pedi perdão. Porque eu não estava obedecendo. Ou eu obedeço um tratamento médico, ou eu não vou ter o resultado esperado, gente. Eu tenho que fazer isso. E volta e meia, quando Jesus curava alguém, mandava se mostrar aos sacerdotes, porque o sacerdote naquela época, ele era o responsável pela saúde pública do povo. Uma coisa que muita gente não sabe, porque na Bíblia não registra, é a história paralela. Flávio Josefo e outros historiadores acreditados na ciência chamada história. Nós temos que crer. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que ver que Deus é verdadeiro, a sua palavra é fiel. Resultado, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, vai acontecer milagres, e milagres extraordinários, e resgatar vidas, como esta família fez, é um milagre tremendo. É muito mais extraordinário do que até uma simples cura. É um milagre maior, gente. Dá muito mais trabalho. Porque não é um determinado momento, é um restante de vida que você vai dedicar. Quando é que vai cessar o cuidar de vocês com a Débora, com a Dé? Enquanto vocês viverem. A hora que estiver cumprindo a promessa dela estar lá com seu príncipe encantado, montado, brincadeira, né? Mas a hora que tiver casado com os filhos, ainda vai continuar o cuidado. É uma vida toda. É uma vida toda. Mas é preciso que esta força de crer na palavra de Deus seja verdade. É preciso, irmãos e irmãs, que creiamos que o reino de Deus tem que ser procurado em primeiro lugar e que a nossa participação na igreja, corpo de Cristo, é uma coisa necessária. Nós temos 2 irmãos que não podem, porque há uma limitação de saúde. É um caso especial. Se você tem uma limitação de saúde que não pode vir, é outro caso. Mas se você não tem, você tem que participar. O reino de Deus tem que ser prioridade, senão não vai funcionar. Como é que Deus vai preparar a vida de cada um de nós, se nós não acreditarmos no tratamento dele? Senhor, olha, fazer igual que eu fiz com aquele médico endocrinologista. Olha, doutor, não dá nem para pronunciar o nome dele, porque um nome complicado sei lá, será sueco ou qualquer, tinha um monte de como é que chama, de consoante junto. Aquilo ali para ler é um caso sério. Não era nem alemão. Se fosse alemão, até que chegava para o Wesley e falava com o Wesley, né? A minha filha também rabisca um pouquinho de alemão. Mas um nome complicadíssimo. Eu chegava lá, aquele doutor com aquele monte de letra lá, e já sabiam o que era. Porque muita gente não sabia, ninguém sabia quase que falar o nome dele. Ou eu creio e faço o tratamento e vou ter o resultado, ou não creio, e aí eu tenho que assumir as consequências, gente. Deus tem bênçãos tremendas, extraordinárias para nós, como igreja aqui no Brás. E essas bênçãos vai atingir a nossa vida? Vai atingir a nossa vida.
mas nós temos que permitir que Deus trabalhe na nossa vida. E a coisa é tão séria que o Apocalipse registra que ele não vai levar pessoas, ele vai levar a noiva dele, que é a igreja. Por quê? Porque há uma necessidade de que a igreja seja uma prioridade, porque ela é a expressão maior do reino de Deus. E aí está participando, cumprindo os nossos compromissos. Eclesiastes, se não me engano, é 5:4, que diz que Deus não se agrada de tolos. É isso mesmo? Então, o voto que você fez a Deus, cumpre. Porque Deus acha que quem faz voto e não cumpre é tolo. E muitas vezes nós estamos brincando de igreja. E aí, Gálatas 6, não me lembro o texto, que diz assim: de Deus não se brinca. 6, 7. Então, algum enderecinho eu ainda estou lembrando. Com Deus não se brinca. Aquilo que o ser humano, o homem, semear, isso vai colher. Não pensa que Deus é brasileiro, Ele é bonzinho e vai dar um jeitinho no final, porque Deus é justo. E se Ele não fizer de acordo com a palavra dEle, Ele mesmo vai se dizer que Ele é mentiroso. E Deus não ama para se mentir, de forma alguma. De forma alguma. Está aí o texto. E o que é interessante é que o texto, um pouquinho antes, diz alguma coisa tremenda. O versículo 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Sabemos que deu prioridade a Deus, amou a Ele sobre todas as coisas, estamos confiantes na presença dEle. E aí esse texto que é pesadíssimo: pois, segundo Ele é, segundo aquilo que Deus é, também nós somos neste mundo. Por isso que uma vida foi resgatada, mas tem muitas vidas que precisam ser resgatadas, e que não significa que necessariamente precisarão ser adotadas nesse sentido bem literal de ir morar na casa. Não fique com medo, porque os casos especiais Deus vai tratar de uma forma especial, como tratou Elaine e Gerson. São casos especiais. E já vários irmãos e irmãs, pessoas até que nem nos conhecem direito, já falaram que realmente a santificação aqui na igreja vai fazer a igreja mudar os rumos de ser uma igreja que isso aqui vai ser pequeno. Em nome de Jesus. E ontem estávamos conversando, um grupo da clã, 6 irmãos nós estávamos conversando. Se todos os irmãos que têm condições de participar do culto estivessem participando, nós teríamos aqui todo o culto, no mínimo, por baixo, 130, 140 pessoas. Tem um grupo que é fiel, louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor, por aquele grupo que pode chover. Aí eu vou fazer falar uma expressão do meu tempo de garoto lá em Minas Gerais, né? Pode chover canivete aberto, que tem um grupo que vem, custe o que custar. E tem até alguns irmãos que às vezes dá um problema sério de saúde, tem que ir para o hospital. Dali a pouco estão tendo a preocupação: pastor, não deu para ir porque aconteceu isso. Mas é fidelidade. Agora, o que acontece? Deus está sustentando mais esses irmãos, porque, é claro, foram melhor preparados para receber a bênção de Deus. Melhor preparados para receber esta bênção. Isso gera confiança, é não ter medo. Tem um texto extraordinário que Deus me deu essa tarde, e aí eu procurei na chave bíblica, né? Que a chave bíblica é bom para... Quando o povo de Israel
estava Deus estava querendo que na época de Zacarias, estava querendo que o povo voltasse para a terra. E o povo estava meio temeroso e com medo, porque afinal de contas, aquela região da Pérsia era uma região de tremendas sacrifícios, lutas. E eles queixavam para o profeta que eles estavam com medo dos exércitos ir contra eles. E Deus, num determinado momento, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Gente, olha como é que Deus está querendo tratar a gente. Sejam fiéis. Sejamos fiéis. Sejamos fiéis. Deixa o amor brotar na vida de cada um de nós. Nós estamos inclusive rodeados de pessoas estranhas, eu falo estranha entre aspas, entendo isso como até carinho, né? Como força de expressão. Pessoas que têm o olho meio puxadinho aqui, né? Nós temos bolivianos, temos coreanos, temos japoneses, temos chineses, angolanos, e tantas pessoas que vêm pelas diversas razões. Deus está colocando aqui para quê, gente? É desafio? É difícil? Está pensando que nos resgatar foi fácil? Deus não olhou para a podridão do nosso pecado, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o desafio nosso, e nós precisamos exatamente isso, de que a força do amor, e quanto mais juntos, mais esse amor vai poder entrelaçar as nossas vidas, de tal maneira que nós seremos uma força transformadora nessa sociedade. E Deus quer isso, para a glória do nome dEle, claro, e nós já pregamos sobre essa questão do que é para a glória de Deus. E aí quem quiser mais detalhe é só procurar no nosso site, que tem uma mensagem que está lá, digitada direitinho sobre essa questão da glória de Deus. Mas nós precisamos ter a coragem de viver essa realidade e perceber tantas pessoas que querem receber a Jesus como Senhor e Salvador, mas que muitas vezes nós nos mantemos distantes, e que nós não podemos fazer isso porque Deus quer que nós estejamos juntos, sendo essa expressão do amor dele na vida de cada um de nós. Amém? Não tem jeito, eu vou pedir para vocês cantarem, aí vocês já conhecem e simplificam. Deixa eu cochichar aqui. Nós já confabulamos, eles vão simplificar a forma de cantar, nós vamos cantar porque há muitas pessoas que precisam olhar para nós como Igreja do Brás e serem constrangidas por um amor que vai fazer história aqui, a ter uma esperança exatamente na vida de cada um de nós, sendo cuidado pelo amor de Deus. Amém? Vamos cantar nos colocando em pé.
esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela fé. Ainda que na terra se envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra... Vamos declarar ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, Pai, nós te louvamos pela tua palavra maravilhosa, e nós te louvamos, ó Pai, porque tu continuas levantando homens e mulheres para serem, Senhor, os teus profetas, revelando a tua vontade. E nós te louvamos, ó Pai, por aqueles que têm a coragem de ouvir a tua palavra, aquilo que é revelado através da tua palavra, e buscar o teu reino em primeiro lugar, sabendo, Senhor, que as demais coisas realmente serão acrescentadas. Pai, nós queremos, como teu rebanho metodista no braço, nós queremos ser tocados pela força do teu amor e poder, de tal maneira, Senhor, que tenhamos alegria, tenhamos prazer em estarmos juntos como teu rebanho, crescendo no amor uns para com os outros e de todos nós para contigo. Porque, Senhor, nós queremos que a tua palavra, de que assim como tu é, nós queremos ser aqui nesse mundo, a força de um amor transformador de vidas. Para a glória do teu nome, nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Nós te pedimos, em nome e por amor do teu Filho Jesus. E que a paz de Deus, o amor insondável de Cristo Jesus e a unção, o fortalecimento do Espírito Santo esteja, irmãos e irmãs, com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. 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 Assentai-vos.
O aviso que nós temos é da cantina, tá? Nós temos alguns comunicados, nós vamos disparar pela internet para os irmãos, para as irmãs. Então, por favor, abram seus e-mails, tá? Acompanhem os seus e-mails. Pessoal da clã, leia os e-mails, responda os e-mails pastorais, por favor, tá? Por favor, vocês podem receber, como eu recebo, uma média de 90, 100 por dia, mas o dos irmãos, das irmãs, eu respondo tudo certinho, tá? Então, é o aviso que nós temos, que nós vamos ter cantina. Eu gostaria de pedir aos irmãos e às irmãs que nós estivéssemos descendo então lá para a cantina, e lá nós vamos nos saudando. Se o irmão tiver que sair mesmo, eu vou estar esperando lá na porta para estar cumprimentando os irmãos e as irmãs. Caso contrário, desçam e nós estaremos cumprimentando os irmãos e as irmãs lá. Senhor, tuas mãos, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.